Oi, gente. Vamos começar agora as instruções para a quarta atividade semanal, que é de 11 a 17 de setembro, tá? Pessoal, vamos retomar as atividades anteriores. Desde a atividade 2, né? Que a primeira atividade foi a SEI, né? Que é de estudos intensivos. Então, a primeira atividade, a segunda atividade, desde que a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando funções, né? Então, nós vamos rever 3 funções aqui básicas que ainda não foram exploradas nas aulas anteriores, tá? Primeiro eu expliquei função de primeiro grau, na atividade anterior foi a função de segundo, então nós vamos lembrar um pouquinho da função exponencial. Então, a função exponencial é aquela do tipo y igual a x ou y igual a elevado a menos x. A gente tem algumas instruções no próprio roteiro, explicando melhor essa questão da função exponencial, tá? Mas é só para ter uma revisão mesmo. Então, vocês podem reparar que a função exponencial ela é uma curva aqui, ó. Então, quando a é elevado a x, ela é crescente, e quando a é elevado a menos x, ela é decrescente, tá? Aí nós também temos a função logarítmica, tá? A função logaritmo, é lógico que esse é um pouco mais fácil de você identificar, porque vem com a palavrinha log, né? E ela também tem uma característica crescente e decrescente. Se vocês repararem bem, um é o inverso do outro, né? Olha, esse aqui é o mesmo tipo de curva, mas ele pega no eixo Y e aqui no eixo X. Então, é uma característica que vocês podem estar apresentando em um determinado exercício, se for necessário, tá? Aí depois nós temos a função trigonométrica, né, que tem a ver com a função que aparece seno ou cosseno ou tangente. Coloquei um gráfico aqui, que é um gráfico característico da função seno. Então vamos para as atividades de hoje. Então, atividade 1. Certa substância se decompõe de tal forma que sua massa m se altera a cada 4 horas, conforme a função m igual a m0 vezes 2 elevado a menos t, onde o valor inicial da massa m0 é igual a 60. Então, a massa inicial, ó, Zé, que é representada por a massa inicial, que é representada por m0, é igual a 60. E o tempo dado em horas, tá? Então, t significa horas. Então, ó, t igual a horas e a m0 é a massa inicial, tá? Então, após 2 horas, m será quanto? Então, nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a menos t. Ó, só pela característica do gráfico, da função, a gente já sabe que é uma função decrescente. Porque, ó, aqui nós temos um é x, né, t, mas é como se fosse ele ter menos t. Então, a gente já sabe que seria um gráfico decrescente, né? Então, m a gente não sabe, tá? m0 nós vamos trocar por 60. E o t tá falando 2 horas, então nós vamos trocar por 2. Aí, que recurso que nós vamos fazer aqui? Não tem como a gente resolver expoente negativo. A gente tem que criar uma situação para deixá-lo ele positivo. Então, ó, vou colocar 1 aqui. Então, vou fazer a inversão aqui. Vai ficar 1 sobre 2 e vou deixar esse 2 positivo. Estão vendo? Aí, vamos lá. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. M é igual a 60 vezes 1/4. M é igual a 60 dividido por 4. M é igual a 15 gramas. Então, a gente já sabe que em 2 horas essa massa vai ser de 15 gramas. Aí, construa o gráfico da atividade anterior. Então, vocês estão vendo aí? Então, eu já meio que eu iniciei aqui o gráfico, tá? Então, aqui eu já coloquei a função aqui embaixo. Então, a gente aqui não falou nada, né? Se é para fazer de 10 em 10, às vezes eles falam múltiplo de 10 em 10. Como não falou nada nesse exercício aqui, então eu vou fazer com 0, com 1 e com 2. Se ele pedir múltiplos de 2, 2, 4, 6, se pedir múltiplos de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, m é igual a 60 vezes 2 elevado a menos 0, tá?
Então, ó, menos 0, como não tem menos, então vamos deixar ele aqui. Todo número elevado a 0 é igual a 1, então 60 vezes 1 é 60. Agora aqui, m é igual a 60 vezes 2 elevado a menos 1. Então, aquele recurso que eu falei para vocês, a gente não trabalha com número negativo, inverte aqui, vai ser 1 mesmo. Então, 60 vezes 1, 60 dividido por 2, 30. E o de 2 a gente já acabou de fazer no exercício anterior, que vai dar 15. Então, agora nós vamos construir esse gráfico, né? Ó, 0 vai ligar com, ó, vou colocar aqui 60, 30 e 15. Então, 0 liga com 60. Então, é em cima aqui do eixo Y. Ah, eu também coloquei aqui para vocês entenderem, ó, é o eixo Y e é o eixo X. X significa T e o Y igual a M. Então, ó, 0 igual a 60. Então, já coloquei aqui. Agora, eu vou ligar 1 com 30. Depois, eu vou ligar 2 com 15. Olha lá, gente. Olha o gráfico decrescente que eu falei para vocês que ele ia ter, tá? Agora, vamos para uma função trigonométrica, tá? Ó, calcule o valor de ft igual a 2. Então, t nós vamos substituir por 2, dada a função. Então, nós vamos trabalhar assim, ó. ft igual 3 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 2, tá? Então, f é igual a t, 3 vezes cosseno, 2 vezes π sobre 2. Aqui dá para simplificar. Então, f de t é igual a 3 cosseno de π. Então, gente, a gente precisa saber esse cosseno de π aqui. Então, ó, vamos lembrar aqui, cosseno é consono. Lembra que eu expliquei uma vez para vocês? Consono, então, vai ser isso aqui. Então, aqui, na reta que pega a reta do cosseno, então, aqui vai ser 0, vai ser 1 e menos 1. E o que não passa pela reta do consono, você coloca 0. Então, a gente pode dizer que cosseno de π vale quanto? Cosseno de π vale menos 1. Então, 3 vezes menos 1. Nós substituímos o cosseno de π pelo valor que ele tem. F de t é igual a menos 3, tá? Agora, nós vamos para a última atividade, tá? A última atividade, elas fizeram no centro de mídias, foi feita uma relação uma observação muito bem feita. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá na aula de centro de mídias, foi do dia, eu acredito que seja do dia 2 de setembro, tá? 2 de setembro, elas fizeram uma observação bem importante em relação a isso. Só que para facilitar, eu coloquei uma referência de estudo para vocês, 2 quadros que está dizendo essa relação, tá? Para vocês estarem vendo lá. Então, vocês vão ver lá no quadro que eu coloquei de referência na atividade 4, que esse gráfico aqui, ó, ele decresce a uma taxa constante, tá? Esse aqui, inclusive, acho que tá no primeiro quadro. Aqui, ele cresce a uma taxa crescente. E esse aqui, que tá no segundo quadro de modelo que eu dei para vocês, decresce, coloquei um S aqui, decresce a uma taxa decrescente. Aí vem a pergunta, tá? Qual dos gráficos relacionados acima representa um decrescimento em taxa constante, tá? Então, é a letra A, tá? Então, lá no exercício, vocês têm vários gráficos para fazer análise. Então, quando vocês tiverem dúvida em relação à pergunta, vocês podem recorrer a esses quadros aqui que eu deixei para vocês como referência na atividade 4, na observação do tipo da curvatura, para vocês poderem entender. Mas se caso surgir dúvida no desenvolvimento da atividade, porque a atividade lá, ela só está dizendo para vocês responderem que tipo de país é.
vocês entrem em contato caso vocês tenham dúvida, mas vocês é só usar, olhar a pergunta, o tipo do gráfico e usar como referência os dois quadros que eu relacionei para vocês, tá bom? Um abraço, até mais!